eu precisei chegar no meu limite para decidir que eu precisava mudar de vida. E aí eu precisei de uma revelação que eu era pobre, eu decidi que eu não queria mais ser pobre. Sabe aquele dia que você cansa, sabe? Você está esgotado da sua realidade? Eu precisei chegar nesse limite para eu decidir que eu preciso mudar de vida. E hoje, contrariando tudo que eu aprendi, eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Quando eu decidi gravar vídeo pro YouTube, abri um canal aqui no YouTube, esse é o 4º vídeo que eu gravo, e foi através de um comentário que eu li na busca nessa evolução aí para sair da pobreza. Um vídeo, um conteúdo sobre desenvolvimento em 4 meses, um desafio de 120 dias, e tinha um comentário de uma moça: eu gosto dos vídeos da fulana, mas depois que eu fui mãe, parece que eu não pertenço mais a essa bolha, então eu não consigo me identificar e nem aplicar o que ela fala. E aquele comentário ficou martelando na minha mente por dias. E aí teve um outro conteúdo que eu assisti que falava sobre, por exemplo, uma padaria. Já tem um padeiro naquela padaria. Por que eu vou fazer a mesma coisa que ele? Mas a verdade é que não tem você. E é importante que tenha você, que tenha o seu ponto de vista, porque ninguém é você, ninguém conta a sua história como você. Eu falei, eu preciso contar a minha história. E aí, quando eu peguei o celular para gravar, eu não sabia por onde começar, eu procurei no YouTube, né? E tem uma moça que eu gosto, inclusive, do conteúdo dela, mas ela falou: não conte sua história, não abre a câmera e conta a sua história, porque ninguém te conhece, ninguém quer saber. E aí eu segui algumas dicas e fiz os meus primeiros vídeos, e que inclusive, né, como eu estou começando, então é esperado que não tenha muitas visualizações. E hoje eu separei um conteúdo completamente diferente para falar, sabe? Eu falei, não é minha história, não é isso que eu quero falar. Não foi por isso que eu criei o canal, porque eu não criei o canal para atingir muitas pessoas. Eu criei o canal para compartilhar a minha história e para motivar aquela moça do comentário a que tem histórias parecidas com as dela, sim. Então, não adianta eu criar um formato de vídeo que atinja muitas pessoas, porque o meu objetivo não era esse. O meu objetivo é contar a minha história e me conectar com mulheres ou com pessoas que têm a realidade próxima da minha. E hoje, contrariando a indicação para quem está começando a criar conteúdo de não contar a sua história, eu vim contar a minha história. E então, se você está assistindo, se esse conteúdo chegou para você, já comenta, já compartilha, já dá o seu like, porque a minha intenção é que esse vídeo chegue nas pessoas certas. Mesmo que não chegue em muitas mulheres, em muitas pessoas, se chegar nas pessoas que precisam assistir e que motivem elas de alguma forma a mudar a sua realidade, já atingi o meu objetivo. Meu nome é Michele Leopoldo, estou construindo a minha vida rica e por aqui eu compartilho essa jornada. O que eu vou compartilhar agora, eu nunca compartilhei em nenhuma rede social. Além aqui do YouTube, eu estou compartilhando algumas coisas dessa jornada no TikTok e no Instagram. Eu uso mais para postar coisas relacionadas ao meu trabalho. Eu sou cabeleireira especialista em cachos, cabelos naturais. Então lá eu só posto mesmo o meu trabalho. Mas o TikTok e o YouTube, e com a intenção de voltar mais para essa área do desenvolvimento. E através da educação financeira, eu entendi que era possível sim sair da pobreza, tá? Dessa falta de recurso, de viver dependendo do próximo pagamento. Eu falei, muitas pessoas precisam ter acesso a isso, porque eu não tive acesso. E eu comecei a estudar o ano passado, né? Depois que eu aprendi tudo aqui no YouTube, tá, gente? Hoje eu tenho bitcoins, algumas criptomoedas e tenho fundos imobiliários, tenho alguns investimentos, né? Porque
da gente aprender, a gente precisa pôr em prática. E tudo isso que eu tenho investido, eu aprendi aqui no YouTube. Então, da mesma forma que alguns vídeos foram um divisor de águas para mim, eu espero que o conteúdo que eu estou criando aqui seja um divisor de água na vida de alguém. Ano passado, eu comecei a fazer faculdade, tá? Com 32 anos, primeira vez, né, que eu me matriculei na faculdade. E aí eu queria fazer ciências econômicas, mas por conta de recursos, eu optei por um curso que era similar e depois eu pudesse fazer uma pós e me especializar, porque o curso era muito caro e não tinha opção de estudar em EAD, só tinha opção presencial. E, gente, eu sou mãe, tá? Eu sou mãe solo, eu tenho 3 filhos, e para mim tem realidades que não cabem na minha realidade. Então, eu assisto muita coisa, eu me inspiro em muitas pessoas, em muitas mulheres, mas tudo eu adapto para a minha realidade, porque a minha realidade não é a realidade da maioria das pessoas, e tá tudo bem. Eu sou mãe solo, e o meu filho mais velho tem 11 anos, ele foi filho do meu primeiro relacionamento, e do meu último relacionamento eu tenho 2 filhos, um menino, que é o Heitor, o mais novo, e a Louise. Quando eu descobri que eu estava grávida do Heitor, eu me separei, né? E a Louise tinha um pouquinho mais de um ano. E a gravidez do Heitor foi uma gravidez que eu descobri tarde. Estou contando isso para me vitimizar e nem pôr a culpa em ninguém, né? Porque nós precisamos bancar as nossas escolhas, a nossa vida. Eu posso dizer que foi parte de onde a bola de neve começou, porque passou a ser a minha renda, a única renda, e foi num momento de pandemia. Então, eu sou da área da beleza, precisei fechar o salão, meu espaço de atendimento por uns meses, e logo em seguida veio o Heitor nasceu, eu precisei ficar alguns dias sem trabalhar, voltei a trabalhar antes mesmo de terminar o porpério, né, o prazo lá dos 40 dias, por necessidade. E desde então foi virando uma bola de neve, né? Então sempre que eu precisava de recursos, eu optava, recorria a crédito, cartão de crédito, empréstimo, e foi virando uma bola de neve. E o dia que caiu minha ficha foi o dia que eu não estava conseguindo honrar com os pagamentos. Então, eu não sei quais são, né, as crenças que vocês têm, mas eu aprendi desde cedo que a única coisa que a gente tem é o nosso nome, né? Então, quando eu não consegui honrar meus pagamentos em dia, foi uma coisa que eu comecei a entrar num real desespero. Eu falei, eu preciso sair dessa corrida de ratos, isso aqui para mim não é vida. E tem um versículo que ele fala, quem pega emprestado se torna servo de quem empresta. Eu precisei me ver endividada para me sentir escrava do meu dinheiro, escrava da situação. E eu sou mãe, então tudo depende de mim. E, gente, foi desesperador, sério, assim. Foi um momento, assim, acho que mais desesperador. Eu acho que nem a separação, né, que eu estava gestante, não foi algo tão difícil, embora teve a dificuldade, tá? Eu não estou romantizando a separação, nem a vida da mãe solo, muito menos a maternidade, mas me ver endividada foi algo desesperador, e não poder arcar ali com o pagamento foi, acho que, uma das experiências que me chacoalhou, assim, sabe? E eu falei, não, para mim não dá. E quando eu comecei a assistir vídeos sobre educação financeira, eu entendi que eu era pobre, que a falta de recurso, o endividamento era o ápice da pobreza. E eu falei, não, eu não quero mais ser pobre, o que eu preciso fazer? Então, eu decidi, quando eu tive clareza, que eu estava indo cada vez mais para a pobreza. Eu falei, não. E eu decidi, falei, chega, o que eu preciso fazer? Preciso estudar, preciso fazer o quê? Eu vou fazer. E aí tem até um outro comentário. Eu li, eu sou viciada em ler comentário, tá? Mas eu estava assistindo um vídeo sobre fundos imobiliários. E aí um rapaz comentou assim: o segredo para ganhar dinheiro
é aprender a investir e ensinar como investir. É isso que dá dinheiro. E não necessariamente investir, porque ninguém aposenta com 10 reais. E aí eu falei, gênio, genial, provavelmente esse é o segredo mesmo. Quando você se propõe a ensinar algo, você precisa dominar aquilo que você quer ensinar, certo? Porque até para você vir aqui e postar um conteúdo, ó, você precisa estudar, você precisa ter o que falar, né? Que não é tão fácil, tá? As pessoas acham que é muito fácil gravar vídeo, até se colocar no papel de gravar. Eu falei, cara, ele é um gênio. E por que ao invés de criticar o rapaz, já que ele entendeu qual que é o segredo, por que ele não aplica? Quando eu comecei a assistir vídeos sobre educação financeira, minha mente não funcionava. Eu olhava assim e falava, tipo, 10 mil investidos vai gerar em média aí 100 reais por mês. Eu falava, cara, com tanto de coisa que eu preciso comprar, para que eu quero 10 mil reais investido? 10 mil reais ia resolver, tipo, parte dos meus problemas. E aí, os primeiros vídeos foram todos com esse pensamento, 100 mil reais. Quando que eu vou ter 100 mil reais? Quando que eu vou ter 300 mil reais? Eu percebi que a pobreza não estava só na minha conta bancária, estava negativa e devendo, não. A pobreza estava aqui também. A palavra pobre que eu relutei estava aqui também, entendeu? Na minha mentalidade, no meu dia a dia, na minha forma que eu agia. E esse versículo que ele fala sobre a dinâmica entre o rico e o pobre, né? Ele, ele é muito real. Ele é muito real porque quando você se torna escravo de quem empresta, a sua mente também fica escrava, sabe? E a gente cresce com crenças limitantes, a gente não identifica onde a gente está, não tem como ter mudança. Se você não reconhecer, se você não assumir, não aceitar, você não tem como mudar a sua realidade. Então, a clareza ela é um dos principais pontos de partida. Você precisa identificar onde você está para traçar o caminho para onde você quer ir. Além das minhas metas, né, que algumas metas elas estão divididas em caixinhas para são objetivos menores. Hoje eu vi que eu tenho um dinheirinho guardado, né? E para quem estava dependendo do próximo pagamento na corrida de ratos, eu ainda não saí 100% da corrida de ratos, mas eu já tenho um valor ali investidos, gerando umas moedinhas, gerando uns filhotinhos e, gente, como isso foi bom, como essa sensação é boa, sabe? Eu lembro da primeira vez que eu recebi o pagamento das minhas cotas de fundos imobiliários. Eu invisto em cotas de fundo base 10. Então, tem cota que paga 9, 10 centavos. Mas, gente, como é bom, sabe, você receber um dinheirinho de um retorno de investimentos que você tem, porque na minha realidade, eu sei o tanto que é difícil poupar 100 reais. E não por ser 100 reais, não por ser muito dinheiro, tá? Porque eu tenho a consciência que 100 reais não é muito dinheiro, mas para a mentalidade que eu tinha há menos de um ano atrás, para a mentalidade que eu estou desenvolvendo, é gratificante, porque eu gastaria 100 reais com delivery, com qualquer coisa aleatória, é muito fácil, mas para pôr 100 reais numa caixinha e não tirar, mesmo precisando, ou mesmo desejando coisas, é algo assim, que na mentalidade da pobreza, eu não teria. Estava disposta a deixar 10 mil reais rendendo uma média de 100 reais por mês, imagina se eu ia deixar 100 reais rendendo. Eu não imaginava que seria tão satisfatório começar com um pouquinho, sabe, gente? Mesmo com um pouquinho, que paz que é ter 100 reais rendendo e não 100 reais devendo. Eu estou no processo de quitar dívidas, sim. Parte da minha renda mensal que é destinada para a quitação de dívidas. E a educação financeira, ela está mudando a minha realidade. E se eu puder inspirar outras mulheres a ter acesso, gente, isso é gratificante, sabe? Porque a nossa vida não precisa ser essa corrida de ratos que a gente acha que precisa ser. E se você puder curtir, interagir nesse conteúdo para ele ter um alcance maior, né? Eu vou entender que você gostou desse conteúdo e que eu estou no caminho certo.
E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Beijos, até o próximo vídeo.